O que diferencia muito, né, o notebook do desktop é a tela, tá? A tela, ela é muito diferente. Lá a gente tem um monitor, que é uma peça completa, complexa, e aqui a gente tem uma tela incorporada ao notebook. Hoje, basicamente, né, a gente tem três tipos de tela para os notebooks, tá? Tela de LCD, tela de LED e tela de OLED. A tela mais nova, a geração mais nova é OLED, tá bom? E é a tendência normal e natural. Por quê? Consome menos, é mais confiável, não impacta o meio ambiente, enfim, tem uma série de fatores positivos. LCD e LED, a gente está falando quase que da mesma coisa, tá? E eu digo quase por quê? Óbvio que há diferenças, pessoal. A qualidade de imagem do LCD e do LED, cada uma delas tem as suas propriedades. Tem gente que é apaixonado por telas de LCD, tem gente que é apaixonado por tela de LED, tem os seus fãs, né, e brigam e discutem por conta disso. Mas eu vou ser bem sincero para vocês assim, já fui usuário de LCD, hoje sou usuário de LED, e para mim, né, a nível de usuário, muito pouca diferença, tá? Mas a gente tem tecnicamente questões diferentes, tá bom? A tela de LCD tem uma telinha de cristal líquido, tá? E a telinha de LED trabalha com diodos emissores de luz, né, com os LEDs propriamente ditos. Mas a gente consegue fazer uma diferenciação bem sutil na iluminação de fundo, tá? Então, o que que acontece, gente? A tela por si só, ela não emite imagem. Ela forma uma imagem em negativo, como aquela coisa de revelação de filme e tal. E para a gente poder enxergar essa imagem, ela precisa ter uma iluminação de fundo, uma lâmpada ou um LED de fundo. E é aí que vem a grande diferença de LCD e LED. Tá? Então vamos lá. Ó, antes da gente falar dos monitores propriamente ditos, tem esse conceito da luz de fundo e dos inversores. A luz de fundo pode ser uma lâmpada, lâmpada mesmo, ou pode ser LED. Se for lâmpada, junto com a lâmpada ela tem uma outra pecinha chamada inversor, que dá defeito pra caramba, tá? Vamos lá, tela de LCD. Então, como eu falei, ela tem uma região onde a imagem é criada através de cargas elétricas e a gente tem aqui no fundo, uma lâmpada ou uma sequência de lâmpadas para iluminar a tela e empurrar essa imagem para esse filtro aqui, que é o vidro, que na verdade é onde a gente enxerga a imagem. Então, olha só, monitores de LCD tem lâmpada na parte de trás. Tá? É uma lâmpada com inversor. Essa lâmpada projeta a luz em direção a esse filtro, tá bom? É esse elemento que tem cargas elétricas, que é de cristal líquido. E essa ação de atravessar esse filtro faz com que a imagem apareça aqui na frente, com brilho, contraste, com tudo mais que você tem direito. O que é que quebra nesse processo, né? O que é que quebra? A lâmpada queima, e aí você fica sem imagem nenhuma, tela preta. A tela de vidro trinca, e aí você fica com aquelas manchas desagradáveis no seu computador, tá? Então, queima a lâmpada e trinca o vidro. Se trincou o vidro, meu amigo, você vai ter que trocar esse conjunto todo, tá? Porque ele é seladinho, né? Ele é vedado, ele é fechadinho. Se queimou só a lâmpada, bacana, tem como você trocar só a lâmpada, tá bom? Ou queimou o inversor, que é o parzinho da lâmpada de fundo. Tem como trocar também, de boa. Super simplesinho e é um custo bem baixinho. Legal? Isso é LCD. LED, qual que é a grande diferença? Já falei, né? Tem diferença técnica, né? De qualidade de imagem, de pixelização, de preto e tal.
ok. Mas, a princípio, o que muda é esse fundo aqui, ó. Ao invés de você ter uma lâmpada ou algumas lâmpadas, você tem LEDs, tá? Aqui no fundo. E são fileiras de LEDs, o que significa que às vezes queima um pontinho, mas o restante da tela toda continua funcionando. É aí que você vê aquela mancha, né? Você vê um pixelizado, você vê um fundo verde. Tem uma tela preta e você vê alguns pontinhos verdes. Tá? É aí que o LED queimou, exatamente naquele ponto. O miolo, né, com o cristal formador da imagem é o mesmo, e o filtro frontal também é o mesmo. Desvantagem disso aqui. Queimou LED, joga tudo fora. Tá? Queimou uma fileira de LED, joga tudo fora. Queimou um LED, o cliente reclamou, joga tudo fora. Não tem substituição parcial. Porém, ecologicamente é muito melhor, tá? Porque aquela lâmpada tem vapor de mercúrio, o LED não tem. E o custo, gente, o custo dessa tela é menor. Tá? Um custo de uma tela de reposição de 15,6 polegadas, de um notebook de LED, a gente está aí na faixa de 60% de uma tela completa, né? De um notebook de 15,6 polegadas de um LCD. Tá bom? O custo é maior. LCD hoje, a gente já não tem quase, né, fabricantes com equipamentos de linha, né, disponibilizando LCD. A gente tem alguns estoques antigos que o fabricante vai queimando, né, vai disponibilizando, mas a grande maioria já é LED. E o OLED, né, o modernismo. Bom, gente, o OLED é LED em tudo quanto é canto que você puder imaginar. Ele já não tem mais esse miolinho, tá bom? O OLED já tem a tela aqui em cima mesmo, em cima dessa superfície de LEDs aqui. É um material orgânico, tá? Não agride o meio ambiente, o custo é mais baixo, mas hoje ainda o custo de produção é alto. Então a gente tem um impacto no preço grande em relação aos outros monitores. OLED acompanha algumas linhas, né, de produtos, geralmente produtos mais top de linha, tá? A gente não está falando aqui de linha de entrada, a gente está falando de top de linha, tá bom? Então essa é a diferença básica. Lá no NetAcad vocês vão achar em detalhe de distância de pixel, potência de lâmpada, mas esquenta a cabeça com isso não. O que você tem que saber? Que LCD tem uma lâmpada por trás, LED tem um conjunto de LEDs e que OLED, a tela toda é de LED orgânico. Tá bom? E cada uma tem as suas propriedades de exibição de imagem. Mas manutenção é sempre a mesma. Geralmente a gente troca o conjunto. O que infelizmente acontece é que as pessoas se descuidam, né? E o vidro da tela trinca. Trincou, fica aquela mancha, né? Fica aquela coisa feia e geralmente a pessoa ou encosta o computador ou pede para trocar tudo. Legal? Muito bem. Junto com a tela, a gente hoje tem um recurso do touchscreen. Tá? Então você tem algumas telas com uma superfície de vidro sensível na frente. Conforme você vai tocando, né, essa tela vai transformando essa pressão mecânica em impulso elétrico. E aí você tem um recurso adicional, que é o recurso do touch. É legal, é bacana, mas é um pouquinho caro, é um recurso caro. Então, geralmente está adicionado a equipamentos de meio de linha ou top de linha. Tá? Equipamentos de entrada geralmente não são touch. Outros notebooks, né, viram a tela, viram totalmente a tela, transformando o notebook em um tablet. Tá? HP já usava essa tecnologia há muitos anos atrás, e agora a gente tem isso expandido, né, para outros equipamentos também. Além disso, tem uma linha de notebooks que você consegue destacar a tela do teclado. E aí ele vira um tablet mesmo. Tá?
Vários fabricantes têm. A Dell tem, a Sony tem, ou tinha, né? Não vi o catálogo recente. HP tem, Lenovo tem. Tá? É uma tendência. Não significa que o mercado brasileiro vai achar isso o máximo, tá? Mas é tendência. Eu, particularmente, não gosto muito, não. Porque tem mais um conector para você se preocupar, né? Além dos já habituais, você tem mais um que faz essa conexão. E tem que ser muito bom para aguentar o põe e tira que as pessoas submetem os equipamentos. Mas isso tudo é opcional, tá? Não sei se vocês lembram, na escola lá de informática a gente tinha o Chromebook, né? O Chromebook, ele vira a tela, e a tela era touchscreen, tá bom? Era um equipamento bem bacana, a gente até acabou usando muito pouco, né? Mas eu acho que uma vez ou outra vocês acabaram usando, tá bom? Acho que até a provinha de vocês, né? A gente fez no Chromebook, tá? Mas isso são recursos adicionais que nem sempre todas as máquinas têm. Pessoal, peça de reposição, né? Infelizmente, quando você tem um problema no touchscreen de um notebook, você vai trocar a tela toda, tá? Não tem só o vidro frontal separado. É um conjunto todo que você vai trocar. E a troca geralmente não é difícil, mas ela é trabalhosa, porque você tem toda a moldura lateral que precisa ser desmontada, você tem a fixação da tela, que precisa ser removida, e você tem a fiação, né? Essa fiação sai da tela, vai por um dos dois cantos e cai num conector. E esse conector é que leva para a placa-mãe. Então, o trabalho por si só, ele é grande. Mas geralmente a gente faz sem nenhum tipo de problema. Só que, como você vai perder 2 ou 3 horas para fazer essa troca, a mão de obra desse tipo de serviço é alta, tá? Porque você vai ter que pagar, ou o cliente vai ter que pagar para você, 2 ou 3 horas de trabalho direto. Então aumenta muito o custo de manutenção, tá? Com o que a gente limpa a tela, gente? Pelo amor de Deus, né? Nada que contém amônia. Não vai usar aqueles produtos do tipo Ajax, Veja, nada disso, tá? Existem produtos específicos para limpeza de tela. Aqui é um sprayzinho e uma flanelinha específica. Mas se você não quiser muita frescura, não precisa. Você faz o seguinte, olha, algodãozinho, né, aquelas bolinhas de algodão, de nenê, aquelas bolinhas de algodão. Você prepara uma misturinha de 1 parte de álcool isopropílico para 10 partes de água. Não é para encharcar a bolinha de algodão. Tá? Não é. É para pôr um pouquinho na bolinha de algodão. E aí você faz movimentos suaves na tela para remover a sujeira que tem ali. Movimentos suaves, vocês entenderam bem, né? Não é para arrancar a tela. E também não é para deixar, né, esse algodão encharcado. Tá? É um pouquinho, né, o suficiente, é 1/10 de diluição de álcool isopropílico para água limpa. E aí você faz esse movimento. Assim que você passou o algodãozinho úmido, você vem na sequência e passa um algodãozinho totalmente seco para remover aquele excesso que fica. A tela não vai ficar azulada, não vai ficar gosmenta, tá? Vai ficar bacana, dá para você usar legal. Mas o ideal dos ideais é que você use o spray, né, próprio para fazer esse tipo de limpeza, tá bom? Agora tem um detalhe. Nas telas, a gente tem embutido dentro delas as antenas de Wi-Fi. Quando você abre a tela do seu computador, né, quando você coloca a tela na posição vertical, você está levantando as antenas. E aí o Wi-Fi funciona bem, tá? Então, as antenas de Wi-Fi estão na moldura da tela. Cada antena, pessoal, tem uma fiação específica. E essa fiação específica vai lá para a placa-mãe. Tem tela que você encontra do lado esquerdo Wi-Fi, do lado direito Bluetooth. Tem máquina que é ao contrário. Tem máquina que as duas antenas estão na parte de cima.
Como hoje qualquer máquina tem Bluetooth, né? Então você pode se preparar para encontrar duas antenas por aqui. É fácil de você identificar e elas têm essa fiaçãozinha aqui que você precisa repassar. Todo o equipamento hoje tem webcam e microfone, tá? Todo o equipamento. Desde aquele notebook mais pobretão que se encontra na loja, até aquele top de mercado. Porque é um custo muito baixo de implementação. É um recurso útil, né, que todas as pessoas acabam usando uma vez ou outra. Né? E agora, com o home office, mais ainda. Né? Esse modelinho que eu peguei aqui do NetAcad, ele tem um microfone na parte superior da moldura. Tá? Mas tem alguns notebooks que o microfone é no teclado. Você observa o teclado, na parte de cima você tem um furinho. Tá? Ali é o microfone. Geralmente, microfones de notebook são muito parecidos com os microfones de celular. Ou seja, uma qualidade muito boa, tá, de som. E a webcam tem uma qualidade razoável. Embora os computadores venham com webcam, né, e tem um LEDzinho que acende, indicando que a câmera está funcionando, tem muita gente que prefere cobrir, né, a câmera com a fita adesiva, com um post-it, enfim, para que essa câmera não habilite, né, não ligue sem que o usuário saiba ou sem que ele perceba. Tá? Mas geralmente a gente tem um LEDzinho aqui que acompanha. Mesmo nos computadores mais baratinhos, a gente tem um LEDzinho aqui que acompanha. Essa webcam, gente, ela ganhou uma importância muito grande agora nos últimos tempos, né? O trabalho remoto, né? Para gente que usa para fazer reunião, então você tem aqui uma webcam, né, para esse tipo de evento. Tem gente que gosta de usar a webcam externa, conectada na porta USB, aí é uma questão de preferência, e também de qualidade, né? Então eu não critico, eu só acho que é algo que talvez daria para a gente utilizar a webcam da própria máquina sem nenhum tipo de problema. Tá? Todo computador tem, todo notebook tem, então você não precisa se preocupar. O próprio Windows, né, quando ele instala, ele já habilita esses dois dispositivos. Tá? Geralmente não há necessidade de instalação de nenhum outro tipo de programa. Seja para usar Google Meet, para usar Skype, né, para usar o Microsoft Teams, o que você tiver em mãos aí, né, o Zoom, qualquer uma dessas ferramentas reconhece automaticamente a webcam. Bom, pessoal, em linhas gerais, a gente hoje fez uma apresentação das funcionalidades básicas, né, e dos recursos que estão ali à nossa vista. Na próxima semana, aí a gente vai falar um pouquinho mais de economia de energia, vamos falar um pouquinho mais de especificação técnica da parte de dentro dos notebooks. Notebook é um capítulo totalmente à parte em termos de manutenção, porque cada notebook é uma aventura nova que você vai ter na sua vida, para desmontar e para montar. Por que é uma aventura? Porque é tudo muito justo, é tudo muito próximo. Então, quando você tira uma peça, você precisa devolver aquela peça exatamente no mesmo lugar. Senão, não fecha a tampa, o clipe não trava, fica aquela máquina tortinha, balançando. Tá? A gente hoje tem uma facilidade, né? A gente tem a internet, e a internet tem vídeos tutoriais, tem documentos para a gente poder se basear. Mas no início dos tempos, né, nos primórdios do século passado, a gente não tinha. Então a gente desmontava na raça mesmo. Tá? Tome muito cuidado quando você for desmontar um notebook, né, a primeira, a segunda vez principalmente, porque essas tampas elas têm, além de parafusos, travas plásticas, tá, para manter essas tampas bem fixas. Então, antes de você sair puxando, né, com muita força, observe se não há nenhum parafuso escondido ou se não há nenhuma trava plástica para você ter que remover.